A autopesquisa seriexológica significa quando a própria pessoa tem uma autocientificidade para se autopesquisar, ou seja, ela não se ilude, ela não se auto-engana mais, ela tem uma capacidade parapsíquica bem perceptível para ela mesma e para os outros. Isso não é só uma coisa com ela mesma, subjetiva, como muita gente pensa. Eu acompanhei uma live seriexológica excepcional aí com nosso amigo Alexandre Daibert, isso mesmo. E ele tem uma pegada muito tranquila, mas ele não deixa de ser crítico na medida certa. Então ele tem aquele jeitinho de falar tranquilo, mas ele vai direto ao ponto. Eu fiz alguns questionamentos na live para ele lá, ele respondeu em alto nível. Então ele é um exemplo de um camarada que faz autocientificidade dentro da pesquisa seriexológica. Porque a pesquisa seriexológica existe já tem algum tempo, né? O próprio espiritismo fala sobre reencarnação, mas não é feita da forma que é feita na Conscienciologia, com muita paracientificidade, ou seja, nós pegamos o cabedal de parafenômenos que todo ser consciencial pode ter e colocamos dentro de uma conotação paracientífica, seríssima. As pessoas acabam relembrando de vidas passadas mesmo, porque todos nós possuímos holomemórias. Então, o que você fez no passadão fica lá guardado na sua holomemória. É claro que algumas pessoas não têm a devida maturidade consciencial para acessar essas memórias. Então, se vocês que estão me ouvindo de primeira vez aí tem essa curiosidade muita gente tem. Eu confesso que comecei a estudar o paradigma consciencial porque eu já percebia algumas ideias inatas minhas totalmente diferentes dos meus pais atuais. Então, vale a pena você se auto-pesquisar para você identificar quais são seus traços conscienciais mais singulares, que você acabou exercendo em vidas passadas e trouxe isso na sua paragenética. A sua paragenética é perceptível, ela transparece para as pessoas. Não é só genética, como muita gente que ainda sofre da questão da limitação consciencial penseniza. Nós somos seres conscienciais multi-existenciais, já vivemos múltiplas existências e isso compõe a paragenética. Então, para fazer essa autocientificidade dentro da autopesquisa seriexológica, a pessoa tem que começar a fazer reciclagem, ela tem que começar a se levar mais a sério, de forma evolutiva, não ficar muito, sabe, aquela seriedade mais patológica que muita gente fica, os ditos intelectuais aí de academia. É uma coisa mais leve, mas eu estou falando algo paradoxal. Como assim ser sério e leve? É possível. Se você levar a sério de forma evolutiva, com o tempo você vai sentindo as energias mais fluídas, as coisas vão acontecendo, as sincronicidades e parassincronicidades vão ocorrendo e você vai começando a fazer novas pesquisas seriexológicas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho hipótese já confirmada de 3 personalidades no passado. E recentemente estava pesquisando uma possibilidade de ter vivido lá na Itália, na época da família Médici, lá na Renascença. Por isso que eu tenho muita admiração pela professora Mala. Agora eu estou entendendo essa admiração desde que ela apareceu. Recentemente vi agora travou a língua, um programa que apresenta Aerópago Conscienciológico, que apresenta lá sobre como administrar em grupo, né? Porque a Conscienciologia ela acaba utilizando um processo de democracia pura. A única instituição, o único pessoal que tem trabalho grupal no mundo atualmente somos nós conscienciólogos e conscienciólogas que aplicamos a democracia pura no processo do voluntariado lá da Conscienciologia, voluntariologia. Então eu vi a professora Mala lá com o cabelo branquinho, ficou mais bonita ainda, porque ela trabalha com as energias, ela é muito inteligente parapsiquicamente falando, ou seja, tem muita inteligência evolutiva, tem muita inteligência consciencial. Então recentemente estava pesquisando essa hipótese, me veio alguns insights, comecei a conversar com determinadas pessoas que também possuem hipótese de terem vivido naquela época e vieram várias sincronicidades. Fui fazer um curso com a professora sobre escrever um livro em 6 meses. Ela veio com uma personalidade italiana, falou pra caramba. Provavelmente ela foi aquela poeta italiana naquela época. Então, vejam,
as coisas vão acontecendo. A paracientificidade, a autoparacientificidade acontece quando você se disponibiliza para fazer uma autopesquisa serexológica seríssima. Então fica aí a dica para as pessoas que querem descobrir quais personalidades elas foram nas existências passadas, nas retrovidas, e ela tem que ter essa condição de ter calma, não pode ser muito afobada. Eu lá no início era muito afobadão, fui começando a fazer as reciclagens, começando a fazer os estados vibracionais, fui adquirindo novos patamares dentro da escala evolutiva, e hoje estou aqui para fazer esse vídeo para motivar vocês aí que querem investigar de forma séria e cosmoética as retrovidas, as vidas passadas. E aí, ó, você falou um pouco, né, de como que você funciona, né, em termos de fenômenos. Já tem algumas perguntas aqui nesse sentido. O Murilo Vieira, eu vou até colocar duas perguntas que ambas têm relação A direta pergunta com é as suas livre, a próprias... resposta vamos ver, né? Mas a pergunta é Isso! livre. Tem relação direta com os seus próprios fenômenos, tá? O Murilo está perguntando se você teve alguma retrocognição, né, retrolembrança de vidas passadas na sua infância. E a Marilux está sempre aqui com a gente, ó, perguntando se, partindo da sua experiência pessoal, se você teve, qual que seria uma retrocognição mais marcante, né, dentro do seu contexto atual. Então, são duas perguntas sobre retrocognições suas. Em relação à infância, né, quando eu era criança, não tive, ou se eu tive, não me lembro, né? Posso ter tido e ter achado que era um sonho tal, e não dei bola, né? Mas não me lembro de retrocognição especificamente no período da infância. Eu tinha, sim, projeção consciente. Quando eu era criança, eu entendia como se fossem poucas, tá? Teve ali umas meia dúzia de 3 ou 4 que eu me recordo, né? Então, de projeções, mas que eu achava que eram sonhos, né? Tem uma que eu tive mais de uma vez, que era de ficar voando nas copas das árvores que tinha em frente ao meu prédio. Eu via, tinha o pessoal da minha rua, quando eu era bem novinho, assim, eles conseguiam subir numa árvore que eu não conseguia, que a árvore era muito alta, eu não conseguia subir. Eles subiam lá em cima, né? E aquilo provavelmente devia ficar na minha cabeça como um alvo projetivo, né? Inconsciente, claro, né? E aí depois de noite eu sonhava que eu estava voando e percebia toda a sensação de volitação, que já é bem claro da projeção mesmo, né? Mas eu achava que é um sonho, como se fosse que o pessoal chama hoje de sonho lúcido, entre aspas, né? São projeções com nível de lucidez um pouco intermediário, né? Mas retrocognição não. E de retrocognição que eu tive já mais marcante, eu tive uma retrocognição que marcou muito. Eu tive a mesma retrocognição 3 vezes, então para mim foi bem forte, sim. Que é de uma situação de dessoma em guerra, assim, né? Como se uma coisa explodisse do meu lado e eu percebesse aquela dessoma e série de fatos que aconteceram depois da dessoma, de ficar em contextos, em regiões mais baratrosféricas ali, por um tempo, né? Então, essa foi muito marcante, né? Isso é muito marcante porque eu tenho pesquisa aí, eu fui militar nessa vida, né? Essa vida parecia que eu era militar, tá? São como se fosse batalha mesmo, né? Então essa aí foi bem marcante, não em termos de pesquisa recognitiva aí, mas de fenômeno assim eu marcaria isso aí. É interessante porque muitas vezes, né, até pelo trauma, são conteúdos mais propícios até a retrocognição, até pelo nódulo, né, mnemônico que isso gera. Então,
Bom, olha, então tem mais algumas perguntas aqui. Essa é bem interessante, que tem a ver aí também com um pouco de mesologia, né? O Murilo está perguntando por que que na Índia eles reconhecem as personalidades consecutivas com mais facilidade do que em outros lugares. Eu acho que isso tem a ver um pouco com questão da mesologia mesmo, né? Então, por Uhum. exemplo, se você pega num país, nos Estados Unidos, por exemplo, que o povo é mais materialista e tem uma linha religiosa mais cristã, protestante principalmente, o povo não admite muito, assim, na média, não admite tanto esse tipo de fenômeno. Agora, na Índia tem também, eles podem admitir isso com mais facilidade, mas também é muito mais fácil errar, porque então você pega na Cai no Índia, o senso povo comum. fala, ó, tá vendo aquele barato ali? Aquela pessoa que era muito má, tal. Então tem a besteirada também no meio, né? O povo é muito místico. O povo na Índia é Uhum. muito místico, gente. É difícil, complicado. Então, assim, é a cultura parapsíquica. É engraçado que a Índia tem, se você pegar o processo histórico da Índia, tem o processo da parapsicocracia, né? A Índia tem um processo histórico formado na parapsicocracia. A casta lá dos Brahmanes são os mais parapsíquicos que mandavam, vamos dizer assim, né? Só que só o parapsiquismo pelo parapsiquismo, a gente vê onde é que leva, né? O povo está lá, situação precária ali, até hoje um misticismo um absurdo. Tem muito Uhum. parapsiquismo, tem muita coisa interessante, né, para se ver, mas é muita coisa alterada, né? Uhum. Eu não bato tanta palma assim para a questão da Índia nesse sentido, não. Tem coisas positivas, né? Mas vamos muita calma nisso. Se não me engano, você está falando, eu lembrei aqui que, se não me engano, um dos primeiros retrosenhas, né, curso retrosenha que a gente fez, ou um dos primeiros lucidez, né, curso lucidez retrocognitiva, acho que foi no lucidez retrocognitiva, tinha um grupo de indianos no hotel, e que ficou super curioso para saber o que que a gente estava fazendo, o que que era aquilo, e quis entrar no salão e conversar, então... É bem interessante, você começou a falar, eu lembrei. Agora, realmente foi o lucidez retrocognitiva. E era um indiano que estava lá no hotel. Bem, bem curioso, né?